SAI e o cuidado científico. Quando pensamos em enfermagem, lembramos imediatamente do cuidado. Enfermagem é a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas. Desde o surgimento do Homo sapiens, a ação de cuidar vem acompanhando a trajetória do ser humano do nascer ao morrer. Historicamente, as raízes da enfermagem são encontradas no ambiente doméstico das casas e depois vinculadas às atividades religiosas com as Irmãs da Caridade. Matronas e diaconisas, assim como inúmeras mulheres e alguns homens, dedicaram sua vida ao cuidado dos doentes, tornando-se precursores da enfermagem. As diaconisas que surgiram no primeiro século do período cristão foram tidas como as primeiras damas da lâmpada, pois Florence Nightingale, muitos séculos depois, seria considerada a autêntica dama da lâmpada, que viria a mudar a enfermagem caridosa até então praticada para a enfermagem científica. Santa Catarina de Siena, na Itália, também usava uma lâmpada para visitar os doentes à noite. São Vicente de Paulo teve uma influência notável na enfermagem ao criar as Filhas da Caridade, juntamente com Luísa de Marillac, e cuidar de pobres e doentes no Hotel Dieu de Paris. 2 séculos depois, o local foi visitado por Florence, que passou alguns meses observando como eram tratados os doentes. Theodor Fliedner fundou em Kaiserswerth, com sua esposa Frederica, a Ordem das Diaconisas, onde ensinavam a arte da enfermagem e onde Florence recebeu os primeiros ensinamentos. A forte personalidade de Florence e sua visão e habilidade prática para a organização conseguiram dar à enfermagem os poderosos fundamentos, os princípios técnicos e educacionais e a elevada ética que impulsionaram a profissão. Florence Nightingale foi a primeira enfermeira a utilizar o raciocínio clínico como ferramenta indispensável à prática da enfermagem. Foi ela quem deu início ao registro e uso dos resultados do paciente para analisar os cuidados de saúde. O uso dos resultados para avaliar a eficiência organizacional e a qualidade dos cuidados de saúde se intensificou. Foram criados centros de prática baseados em evidências. Uma vez que nenhuma ciência pode sobreviver sem filosofia própria, e a enfermagem é uma ciência, tornou-se necessário o desenvolvimento de um conjunto de conceitos interligados, definições e proposições, que mostram de modo metodológico a visão de acontecimentos com o intuito de prever e explicar esses acontecimentos. Para isso, desenvolveram-se as teorias de enfermagem, que orientam a coleta de dados e as intervenções de enfermagem. As teorias devem direcionar a ação do profissional de forma a responsabilizá-lo pelos cuidados prestados ao paciente, não mais realizados de maneira empírica. Existem várias teorias de enfermagem, como, por exemplo, a teoria ambientalista do cuidado de Florence Nightingale, a teoria dos componentes do cuidado de Virginia Manderson, a teoria clínica do cuidado de Mira Estrin Levine, teoria das necessidades humanas básicas do cuidado de Wanda de Aguiar Horta e muitas outras. Friends tell me it's spring. My windows show the same. Without you here, the seasons pass me by. I knew we were not new, that loved like me and you. All the same, I miss you. Today has been okay. Today has been okay. A teoria funciona como alicerce estrutural para a implantação da sistematização da assistência de enfermagem, SAI. De acordo com a Resolução 272 de 2002 do COFEN, a SAI é tarefa exclusiva do enfermeiro e ela deve ser implementada em todas as instituições de saúde, públicas e privadas, e os passos dessa sistematização devem ser formalmente registrados no prontuário do paciente. A SAI é recomendada pela Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, a ONA. É um método para o cuidado e promove o planejamento e a organização da assistência de enfermagem. A implantação da SAI se torna possível através do processo de enfermagem, que é um método científico que promove ordem e direção ao cuidado. É o instrumento e a metodologia da profissão. Por isso,
auxilia os enfermeiros na tomada de decisões, previsão e avaliação das consequências. Ele é dividido em 5 etapas: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Essas fases são interligadas e dinâmicas. Muitos enfermeiros se preocupam em uniformizar a linguagem e construir uma classificação única de enfermagem. Uma ciência só começa a existir e consegue se impor na medida em que faz existir e em que impõe seus conceitos através de sua denominação. Atualmente, existem alguns sistemas de classificação em enfermagem, tais como a NANDA, NOC, NIC e CIP. Com o registro de dados classificados, a pesquisa em enfermagem se torna mais científica e propicia a prática baseada em evidências, que é definida como uma abordagem para a enfermagem, que utiliza os resultados de pesquisa, o consenso entre os especialistas conhecidos e a experiência clínica confirmada como base para a prática clínica ao invés de experiências isoladas e não sistematizadas, rituais e opiniões sem fundamentação. O enfermeiro deve assistir o paciente com uma visão holística e, através da SAI, propiciar atendimento personalizado. Cuidar é servir, é oferecer ao outro, em forma de serviço, o resultado de nossos talentos, preparo e escolhas. Cuidar é perceber o outro como ele se mostra, nos seus gestos e falas, dor e limitações. Isamara, você conseguiu nos transmitir a importância da SAI. Agradecemos seu empenho e dedicação. Apesar dessa disciplina ser mais formal, percebemos o seu valor para o cuidado e planejamento na organização da assistência de enfermagem. Obrigada por todos os momentos e experiências compartilhadas. Esperamos que todos os acadêmicos de enfermagem, através da teoria tão claramente exposta sobre a SAI pela professora Isamara, saibam utilizar desses conhecimentos para propiciar um atendimento eficiente e personalizado a todos os futuros pacientes.